O que aconteceu hoje lá em São Januário é para o árbitro de campo e todos os árbitros do VAR não apitar mais jogo no futebol brasileiro em 2025. Se o Brasil fosse um país justo, correto, honesto e se a CBF tivesse vergonha na cara, esses árbitros de hoje, o de campo e o do VAR, não apitariam e não interferiam mais em nenhum jogo no Campeonato Brasileiro. Iam passar pela tal reciclagem para ano que vem poder voltar a apitar. E seriam rebaixados, ó. Ano que vem tu só vai apitar Série B, C e D. Série A tu não vai apitar. Se o Brasil fosse um país sério, isso deveria acontecer. Porque o árbitro de campo e todos os árbitros do VAR atrapalharam o espetáculo hoje em São Januário. Final de jogo, Vasco 3, Bahia 1. O Bahia deu sorte porque poderia ser 4-1, 5-1, 6-1. O Vasco amassou o Bahia, atropelou o Bahia depois da expulsão injusta de Jean Lucas. Jean Lucas tem um movimento ali tal da cotovelada. Vamos chegar em todos os detalhes dos lances. Mas para mim, Jean Lucas não era para ter sido expulso. Em contrapartida, Rezende merecia expulsão. Em contrapartida, Sanabria merecia expulsão. Rezende nem cartão amarelo recebeu. Sanabria recebeu cartão amarelo. O pessoal do VAR chama o árbitro. O árbitro vê claramente que Sanabria solou no tornozelo de Pumita Rodrigues. Claramente um lance para expulsão. E o árbitro simplesmente continuou com cartão amarelo. É uma piada atrás da outra. E no primeiro lance da partida, que Cauã Barros ele dá uma cotovelada ali, uma abraçada no pescoço de Juba. No movimento, entre aspas, natural. Só que nesse movimento natural do lance, em Jean Lucas, o critério não foi o mesmo. Aí expulsaram Jean Lucas e não deram cartão para Cauã Barros. Meu amigo, que arbitragem maluca. Para mim, a pior arbitragem hoje, essa arbitragem de hoje de Bahia e Vasco, para mim foi a pior arbitragem, contabilizando, tá? O pessoal do VAR e o árbitro de campo, a pior arbitragem que eu vi em 2025. Simplesmente algo esdrúxulo, nojento, uma arbitragem vergonhosa. Dito tudo isso, vamos para a parte prática, né? Tabela de classificação. O Vasco acabou de vencer do Bahia. Eu tô gravando o vídeo aqui, ainda tá rolando a partida. E o Vasco empilhando oportunidades perdidas de gols. O Vasco venceu, chegou a 27 pontos. Passou o Atlético Mineiro, o Santos e o Inter. O Vasco agora é o 13º colocado com 27 pontos. Abriu 5 pontos de diferença para o Vitória. E aí, naturalmente, o 16º passa a ser o Atlético Mineiro, com 2 jogos a menos em relação ao Vitória. Com 1 jogo a menos em relação ao Juventude e ao Fortaleza. Se o Atlético Mineiro vencer o jogo a menos que tem, por exemplo, que é contra o Sport, vai a 28. O Santos daqui a pouco vai a 27, 28. Ou seja, a distância do 17º para o 16º, com o desenrolar das rodadas, quando todo mundo igualar o número de jogos, sai de 2 antes de começar o jogo de Bahia e Vasco e vai para 5, 6 pontos. Acabou agora o jogo do Vasco, tá, gente? Ou seja, tá muito descolado a galera do Z4 para a galera fora do Z4. Por isso que eu canso de bater na tecla que o Z4 está cada vez mais desenhado. Só não vê quem não quer. Vitória, Juventude, Vasco, Vitória, Juventude, Fortaleza e Sport caminham a passos muito largos para a Série B do Campeonato Brasileiro. Amanhã vai sair a atualização da UFMG, das probabilidades de rebaixamento. Com certeza absoluta, amanhã o Sport vai aumentar a chance de cair para a Série B. Assim como Fortaleza, Juventude e Vitória. Pela razão óbvia, né? O gap do Fortaleza agora para o 16º colocado, que antes era de 6 pontos, agora é de 7. O gap do Sport, que era de 10, agora é de 11. Do Juventude, que era de 3, agora é de 4. Ou seja, todo mundo aí tá a mais de uma rodada de diferença para sair da zona do rebaixamento. A catástrofe aconteceu e o Vasco ainda criou saldo. Meu amigo, é uma tromba desse tamanho. Essa é que é a realidade. Vamos passar agora para todos os lances polêmicos da arbitragem, os gols e a análise da partida, que tá muito voltada após a expulsão de Jean Lucas, né? Depois daquilo ali, o Vasco atropelou o Bahia e 3-1 ficou muito barato. Antes disso, o recado do nosso patrocinador, a Montenegro Cargas mais uma vez. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar a sua mercadoria em 2025.
Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu, pai? Com 1 minuto de jogo, Cauã Barros, ele simplesmente dá uma abraçada, ó, a bola já tinha passado, ele dá uma abraçada no rosto barra pescoço de Luciano Juba. Um lance passiva para cartão amarelo barra com margem para dar expulsão. Só que assim, é meio que um lance ali de proteção da jogada, né? É meio que um lance natural. Não foi um movimento adicional que Cauã Barros fez em cima do Luciano Juba. Ele não chegou, parou e deu uma cotovelada na boca do Luciano Juba de propósito. Simplesmente ele foi proteger a jogada, né? Proteger o lance para Juba não passar. Aquele braço de apoio, aquele braço de referência, vamos dizer assim. Ele não foi na maldade, na intenção de machucar Luciano Juba. E aí, beleza. Segue o jogo. O árbitro não expulsou Cauã Barros. Ok. Aí tu vai pro lance de Jean Lucas. O contexto é bem semelhante. Jean Lucas, ele não foi para agredir o jogador do Vasco na jogada. A disputa de bola era também com o Cauã Barros. E aqui, ó. Jean Lucas tá na disputa e meio que com o braço de referência ali para dar o combate. O cotovelo dele, no movimento que foi adicional, mas sem intenção, na minha opinião, sem intenção nenhuma, vai no rosto de Cauã Barros. E aí o árbitro deu a expulsão. Ó, vou até voltar aqui para um outro ângulo, tá, gente? Ele meio que foi naquela intenção de dar o bote, e quando ele dá o bote com a perna, automaticamente o braço dele também foi. Foi as duas coisas ao mesmo tempo. E aí o juiz acabou dando a expulsão. Beleza, acabou sendo uma cotovelada meio que no rosto ali, mas que pra mim também, sem a intenção e sem a agressividade suficiente pra expulsar. Beleza, Heitor, tu daria a expulsão? Não, eu daria cartão amarelo. Só que assim, mais uma vez, qual é o critério? No lance tu não dá nem cartão amarelo, no outro tu expulsa. Qual é o critério disso? Pra mim não tem sentido nenhum. Pra mim não tem critério nenhum da arbitragem. Ponto. Tu pode até falar, pô, o lance de Jean Lucas era pra expulsão. Beleza. Mas, e o lance de Cauã Barros? Nem amarelo ele recebeu, gente. O contexto é igual, praticamente. Pra não dizer que é igual, é extremamente semelhante. Aí, beleza. Segue o baile. Cauã Barros não foi expulso. Jean Lucas foi. Tá. Só que antes disso, Rezende já merecia ter sido expulso. Ele cravou a sola da chuteira dele no tornozelo de jogador do Vasco, em cima de Felipe Coutinho, se eu não me engano. Lance claríssimo de expulsão. O Bahia já deveria ter um jogador a menos minutos antes desse lance em cima de Jean Lucas. E o árbitro não deu nada. É bizarro, cara. Essa arbitragem do futebol brasileiro é bizarro. É medonha, é nojenta a arbitragem do futebol brasileiro. No final das contas, deveria ter expulsão no primeiro tempo para um jogador do Bahia, que seria Rezende. E aí Jean Lucas foi expulso, né? Jean Lucas, titular absoluto do Bahia, peça fundamental para o funcionamento do jogo do Bahia, foi expulso. Não vai jogar o próximo jogo. Contra o Palmeiras, na Fonte Nova. Bahia em decadência, em declínio. E aí o contexto, né? Contextualizando para vocês. Eu não sei se vocês observaram o placar, mas nesse momento, quando o Jean Lucas foi expulso, o Bahia já estava vencendo o jogo por 1-0. Como é que saiu o gol do Bahia? Vocês lembram como eu falei para vocês hoje de manhã? Olha, a defesa do Vasco ama entregar a paçoca, ama entregar a rapadura. E adivinha o que acontece? No início, ali na metade, na verdade, do primeiro tempo, erro na saída de jogo. Lucas Freitas entrega a bola na fogueira para cima de Hugo Moura. Sanabria ganha no duelo, dá o tapinha por cima, 1-0 Bahia. Méritos da marcação bem feita, da marcação-pressão bem feita do Bahia, deméritos para as pataquadas da defesa do Vasco, que ama, mas ama de paixão, entregar a rapadura, entregar a paçoca. E o Bahia faz 1-0. O Bahia não apresentava um grande futebol, não jogava muita bola, de vez em quando a marcação-pressão surtia efeito. O Vasco, de certo modo, estava jogando um pouco melhor, já tinha chegado numa cabeçada na trave de Nuno Moreira, num cruzamento de Coutinho. Era um jogo, de certo modo, com o Vasco melhor. Dominante, de certo modo, porém, o Bahia ali conseguindo sustentar na defesa e de vez em quando chegando no ataque. Fez 1-0. Depois tem a expulsão de Jean Lucas. Depois da expulsão de Jean Lucas, é outro jogo completamente diferente. O Vasco amassou o Bahia, atropelou. O primeiro tempo já termina no 1-1.
E assim, já poderia ter terminado 2-1. O Vasco estava amassando, ganhando primeira e a segunda bola. O Bahia não conseguiu sustentar o 1-0 por muito tempo. 10, 12 minutos depois da expulsão de Jean Lucas, na verdade, já tem o gol de Coutinho, pô, de cabeça. Coutinho voltou querendo demais. Bola para Carlos Cuesta, zagueiro de seleção colombiana. Ele cruza a bola na grande área. E aqui são os detalhes que não podem acontecer, né? Tá gerando uma situação aqui de 3 contra 2. E Coutinho atacando aqui o espaço, livre de marcação, como um elemento surpresa, vamos dizer assim. Ele cabeceia, não foi uma cabeçada tão fácil, porque ele estava quase passando da bola. Ele tem que se inclinar e desviar a bola de cabeça na lateral ali da barra, né, na bochecha da rede. E o Vasco faz 1-1. Um minuto depois, o Vasco já chega com perigo, com o chute de Pumita. Ronaldo tem que fazer uma ótima defesa. E automaticamente Rogério Ceni já estava naquele modo, né? Acaba, pelo amor de Deus. Rogério, que já tinha colocado o Azevedo, tinha tirado o William José para jogar em transição com o Sanabria numa ponta. Tentado escapando ali com o Everton Ribeiro também, mas nada surtia efeito. O Bahia estava sendo encurralado e amassado pelo Vasco. Com o apoio do São Januário, com o apoio do torcedor do Vasco. Meu irmão, não é bom ali não. Vem o segundo tempo e a continuidade da reta final do primeiro tempo. O Vasco amassando, atropelando o Bahia. O 2-1, o 3-1 foi só questão de tempo e aconteceu. Vou trazer aqui em tela para vocês o segundo gol do Vasco. Um gol gerado na cobrança de escanteio de Nuno Moreira e o desvio de cabeça de Pumita Rodrigues, que é um bom lateral para atacar espaço, que é um bom lateral para atacar a grande área e finalizar bolas de cabeça, né? Ele já fez um gol contra o Mirassol também, atacando espaço na grande área, e ele faz um golzinho de cabeça, 2-1 pro Vasco. Gol do Vasco já estava muito maduro, já deveria ter saído no primeiro tempo ainda a virada. E o 3-1 também foi só questão de tempo. O 4-1 só não saiu porque o Vasco perdeu um caminhão de gols. E o 4-1 ele sai numa falha individual de Ramos Mingo e também do Luciano Juba. Esse contra-ataque aqui do Vasco é gerado pelo erro de passe de Santiago Ramos Mingo, que o Vasco recupera com o Nuno Moreira e carrega em transição, ó. E ó, 1, 2, 3, 4, 5. É um 5 contra 3. Mingo fala, ó, dá o bote aqui. Abre espaço aqui na direita, que eu tô fazendo a cobertura aqui. Mas é difícil, irmão, tu cobrir todo o espaço do campo. Dito isso, essa jogada em transição foi ruim. O passe para Verratti foi ruim. Meio que quebrou o contragolpe. Só que a fase do Bahia é uma fase já bem tenebrosa, é bem preocupante. O gás acabou. Sai o passe para dentro de Verratti e Luciano Juba de carrinho faz um golaço por cima de Ronaldo no ângulo. A fase é tão ruim que Luciano Juba tá fazendo gol contra. 3-1 Vasco. Ficou barato. Poderia ser 4-1, 5-1, 6-1, tá, gente? Bom, finalizando. Tabela em tela para vocês. Daqui a pouco a gente volta mais tarde em live, tá, gente? Aqui no canal. Depois pra gente falar um pouco de Palmeiras e River Plate e de Bahia e Vasco também. O Bahia continua na sexta colocação. O Botafogo acabou de empatar contra o Grêmio. Chegou a 40. Se o Bahia ganhar o jogo a menos que tem em relação ao Botafogo, vai a 40, mas não passa o Botafogo pelo saldo de gols. O Botafogo tem um saldo de 17. O saldo do Bahia é de 3. Só que pior do que isso é que o Bahia está a 5 pontos do Mirassol, com o mesmo número de jogos. O gás acabou e o São Paulo está próximo. 2 pontos de diferença só. Beleza que o Bahia com um jogo a menos. Mas qual é a garantia que o Bahia vai conseguir ficar na frente do São Paulo daqui para o final da Série A? Um time que joga mal na maior parte do tempo. Um time que já tem um aproveitamento de G10 para baixo, pegando uma apanhada dos últimos 10 jogos. O último bom jogo do Bahia fora da Fonte Nova foi em junho. Contra o Bragantino, no início de junho. O time não tá jogando nada, gente, contra ninguém. Apanhou hoje com erros grotescos da arbitragem. Ah, mais um. Peraí, quase que eu ia esquecer. E Sanabria, que era para ser expulso. Sanabria era para ser expulso. Cravada de Sanabria, eu já falei, não foi? É porque eu tô aqui assistindo o jogo do Palmeiras, eu tô meio desnorteado. Sanabria cravou a chuteira, o tornozelo, a crava da chuteira no tornozelo de Pumita. E o juiz não deu nada. O VAR até chamou ele, né? Ele foi pro VAR e continuou com o cartão amarelo. É bizarro, meu irmão. Mas enfim, no final das contas, o gás do Bahia acabou, o time não tá jogando nada. Os desfalques são importantíssimos pro Bahia. Eram importantíssimos, não estão jogando. Acaba se tornando uma grande lacuna e um grande buraco nesse grupo de jogadores do Bahia. O banco é ridículo e o Bahia perde mais um jogo. Próximo jogo é o Palmeiras. Só essa trolha aí na Fonte Nova. Aguardar.
Valeu, gente. Abraço pra todos vocês.